Olá, pessoal! Nosso segundo episódio do Unipod com a professora Lucy. Vamos falar tudo sobre estágio para você ficar por dentro. Confere aí comigo, gente. Fala, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast Unipod, segundo capítulo nosso, na verdade, segundo episódio, né? Vamos lá, né? E, como sempre, com uma pessoa super especial, convidada maravilhosa, a minha amiga pessoal da área de educação, e a gente vai falar de educação, né? E a gente tem que agradecer, antes de mais nada, né? Ao Estúdio Ecos, né? Vocês podem ver onde está aqui o nosso estúdio, que foi feito com muito amor e carinho. Agradecer ao Gui, ao Marcos, que está aqui com a gente, né? E a Unip é onde está sediado o nosso estúdio, né? Unip de Taboão da Serra. E o nosso grande patrocinador, Super Estágio, a Priscila e o Rodrigo, parceiros. Acabamos de sair de um evento agora maravilhoso, estamos juntos. E também quero agradecer em especial a professora Cláudia Andreattini, né? Ela é vice-reitora na Universidade Paulista. E a professora Elizabeth Bri, diretora pedagógica da Universidade Paulista. E vamos agora, né, conhecer nossa convidada tão especial, professora Lucy. Seja bem-vinda ao nosso segundo episódio do Unipod. É um grande prazer ter você aqui. Essa apresentação para o pessoal aqui. Obrigada, Luizinho. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite a você, Luizinho. Obrigada por esse convite. Fico muito lisonjeada. Meu primeiro podcast. Jura? Não. Primeiro. Gente, peraí. A mulher faz todas as nossas gravações lá no estúdio da Unip, lá na cidade universitária, dá suas aulas. Não. Eu não sabia disso daí. Como é que é? Pois é, para tudo tem que ter uma primeira vez na vida, né? Meu Exato. primeiro podcast. Então, melhor com um grande amigo querido, né? Que eu confio muito e sei que vai dar muito certo. Esse bate-bola aqui hoje. Isso aí, um bate-bola gostoso falando de estágio. Vamos tirar com esse medo, né? O pessoal fica com medo de estágio, né? Cria um problema tão grande, né, professora Lucy? Você sente isso? Sinto que tem um temor, né? A palavra estágio, né? Tanto que as pessoas brincam. Eu sempre gostei de estágio. O assunto estágio sempre me atraiu, né? As pessoas falam que eu sou esquisita. Não, você não é esquisita. Porque é um assunto que normalmente as pessoas não gostam, acham que, por ter a obrigação, acho que tudo que tem a obrigação, a obrigatoriedade, cria uma certa repulsa, né? Então, acho que é por isso que o estágio tem essa coisa pesada que as pessoas levam. Mas não é, pelo contrário, ele é um obrigatório que faz muito bem, que ajuda o aluno, que ajuda na vida desse estudante. Aliás, a formação. É o momento que ele vai ter a vivência dentro do segmento dele. Exatamente. Essa vivência. É. Né? E a palavra estágio é para isso. É um princípio, né? Para você começar a conhecer e poder ser um belo profissional. Isso mesmo. E no momento do estágio, é a oportunidade que o aluno tem até para ter aquela certeza. Não, estou no caminho certo. Este é o curso que eu escolhi, essa é a profissão que eu vou ter e vou exercer para a minha vida toda. Então, o estágio possibilita você falar assim, não, estou no caminho correto, é isso mesmo, vou seguir. Ou falar, epa, não é bem isso, ainda dá tempo, porque o estágio, normalmente, ele começa. Alguns cursos é permitido que seja bem no início, outros na segunda metade do curso. Então, assim, é um período que você pode pensar e falar, vou mudar de curso, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, veja, né, se você olhar o estágio com outros olhos, quantas oportunidades, além do network, né, que você vai estar fazendo. Se você está fazendo um estágio numa empresa e você quer aquilo mesmo, você está criando possibilidades para continuar naquela empresa, ou até para conhecer pessoas que possam te levar para outros lugares que sejam melhores para você. O estágio, ele abre diversas portas, ele não é esse monstro. Vocês estão vendo aí? Ó, só para vocês terem ideia, daqui, ó, um monte, ó, tem um roteiro aqui legal para ele seguir. Mas eu queria fugir um pouquinho daqui, tá? Como sempre, meu diretor e o Marcos aqui, eu sempre quebro o roteiro, né? Fala um pouquinho da diferença do estágio obrigatório
né, e o não obrigatório. Não obrigatório. Fala um pouquinho, né, antes da gente começar aqui no nosso Vamos sim. É bate-papo bem aqui. importante isso que você Aham. está dizendo. É? Porque o estágio obrigatório e não obrigatório, diferente do que as pessoas imaginam, que o obrigatório é aquele que você tem que fazer e pronto, e acabou, e o não obrigatório você pode ganhar um dinheiro. Não, dinheiro você pode ganhar nos dois, Opa, ó, estão né? ouvindo? Porque você pode fazer o obrigatório com remuneração, desde que a empresa queira te remunerar. Tá, Qual a diferença básica entre o estágio obrigatório e não obrigatório? O tá. estágio obrigatório é aquele estágio que compõe a grade curricular do seu curso. Tá. Então, todo curso ele é composto por uma grade curricular, ele tem uma carga horária, Tá. né? Dentro dessa carga horária que o curso tem de 4.000, 6.000 horas, parte dela, em alguns cursos, tem o estágio obrigatório, que Ah. são 400 horas, 300 horas, 800 horas, 620 horas. Essa é a quantidade mais comum de horas, que também cada curso tem uma carga horária. Uhum. Então, o estágio obrigatório, ele entra em alguns cursos nessa carga horária total do curso. Então, Tá. eu só me formo, vou dar um exemplo, o meu curso de formação, que é Aham. pedagogia. Tá. Pedagogia, ele tem lá 300 horas que eu tenho que fazer de estágio. Essas 300 horas obrigatórias de estágio, por que que ela acontece? Porque na carga horária total do curso, que agora eu não me lembro de quantas horas são, mas digamos que sejam 4.000. Se eu não fizer essas 300 horas, eu tenho 3.700. Fiz prova, fiz a minha Isso. monografia, né, o meu TCC. Sim. Eu sou velha, eu entrego monografia. Ó, Entrega, a gente entrega. Tem eu algumas também palavras que fiz, entrega. eu também fiz, vamos Entrega. lá. Né, o seu TCC, tudo que você fez lá que compõe a carga horária do seu curso, se você não fez o estágio, você tem 3.700 horas. Faltaram aí 300 horas. Você não se forma, né? Então, Certo. por isso, estágio obrigatório, porque ele compõe a carga horária obrigatória do curso. Tá. E dentro de alguns cursos, é permitido que, para o obrigatório, se faça o não obrigatório. Aí, Tá. qual a diferença, a grande diferença do não obrigatório? Tá. O não obrigatório, ele é aquele estágio para os cursos que, como os tecnológicos, normalmente, que não tem estágio, alguns, porque tem tecnológico que tem estágio, É verdade. radiologia, estética, né? São cursos que têm o estágio. Então, esses cursos que não têm o estágio como componente curricular da carga horária, o que acontece? O aluno, ele pode fazer ou não o estágio. Se Uhum. ele não fizer o estágio, ele se forma cumprindo a carga horária do curso do mesmo jeito. Se ele fizer o estágio, serviu para uma experiência, para o conhecimento dele, para ganhar um bom Olha aí, dinheirinho, que pode todo mundo ajudar nos gosta. estudos, né, no pagar os seus estudos. Exatamente. E o estágio obrigatório, eu tenho que fazer o estágio obrigatório e ele vai ser remunerado. Hum. Você tem lá nos seus documentos de estágio um documento que ele permite que você preencha o termo de compromisso obrigatório, todos os documentos, e esse documento que vai permitir que você receba o seu dinheiro no estágio obrigatório, né? Uhum. Então, assim, você sempre pode utilizar o estágio obrigatório também como uma forma de renda para você, né? Principalmente nos cursos de licenciatura, onde muitas vezes o aluno precisa compor a renda dele, e aí ele vai Certo. dar aula, né? Vai ministrar aula, ele consegue fazer isso com estágio. Professor Luci, já está caindo aqui algumas perguntas aí do nosso grupo aí, do Gui, do Marcos, é o seguinte, como você já bem explicou para os nossos alunos, né, Uhum. a questão da diferença de estágio obrigatório e não obrigatório, o não obrigatório pode começar no primeiro dia que ele já está frequentando o seu curso? Tudo depende do curso. Ah, tá. Tudo Veio a depende. pergunta aqui, eu já... Tudo depende do curso. Por exemplo, enfermagem não pode fazer estágio não obrigatório. Não pode. Não pode. Tá. Não pode, Tá. né? Pedagogia, você já pode começar a fazer desde o primeiro semestre. Olha que- Mas esse Mas estágio não vai ser válido para a sua carga horária não dá para do compor, não obrigatório. dá para compor. Exatamente. Tá. Porque tem um semestre específico que pode começar a compor a carga horária, né? As licenciaturas normalmente a partir da segunda metade do curso. Então, se você começou lá no primeiro semestre com estágio não obrigatório, você está fazendo ele,
vai ganhar o seu dinheiro, mas essa carga horária não vai compor o estágio obrigatório. Por quê? Todo curso tem a diretriz curricular nacional do seu curso. A Uhum. DCN do curso, ela diz que o estágio só pode começar a partir da segunda metade do curso nas licenciaturas, na educação física. Aí cada DCN diz uma coisa. Eu não sei todas de cor e Não, salteado, mas espera aí, mas, não, né? né, vamos lá, né? Mas isso está explicadinho, Nos vai. manuais de cada curso. Por isso a importância de ler o manual. É. Não ficar assim, ai, meu colega faz enfermagem, eu faço farmácia, ah, o dele pode isso, pode aquilo, eu vou fazer também, porque. Não, cada curso tem a sua particularidade. Verdade, E a gente isso. precisa estar atento sempre aos manuais, às videoaulas dos professores. A gente tem também, no estágio, além do manual da videoaula, a gente tem a possibilidade do chat, que o aluno tanto pode participar no polo de matrícula, Uhum. como na casa dele, através do Teams. E ele ainda vai ver o professor dele, o professor orientador de estágio. Então, é um bate-papo muito legal, igual a gente está tendo aqui nesse Aqui, legal. podcast, Certo. onde ele tira as dúvidas dele, ele faz as perguntas dele sobre o estágio, né? Então, uma vez por semana, tem esse Teams com o professor orientador, onde ele pode saber tudo isso. E é sempre legal, antes de ir para o Teams ou para o É, chat, certo. que o aluno leia o manual e assista a videoaula, porque aí ele começa a entender um pouquinho e até vão surgir dúvidas que são mais, como eu posso dizer, vão contribuir mais para esse momento de troca com o professor. Luci, você falou um negócio muito interessante. Quando eu estava no objetivo da Cantareira, eu sempre orientava os professores passarem a disciplina para os alunos estudarem em casa antes, para depois assistir aquela se tornar muito mais fácil. Está bem de conta que você falou. É, É bem isso aí. exatamente. Se É. você lê antes, se você assiste a videoaula antes, quando você vai conversar com o professor, até a devolutiva da dúvida que você tem naquele momento, ela vai, de alguma forma, ficar mais clara para você. Vai ser mais fácil, porque você já tem alguma ideia, né? Já tem alguma base. Ó, e tá caindo mais uma aqui. O Gui me mandou mais uma, o Marcão mandou mais uma. O seguinte, falando sobre o estágio obrigatório, existe um período certo para começar cada curso? Em cada curso tem o seu período correto. Por É. isso que ler o manual. Eu falo que eu sou a chata do ler o manual. A chata professora Luci do manual. Mas vamos lá, né, para um monte das dúvidas que estão aqui, né, que foi bem elaborada aí pela professora Luci, né, junto com a nossa equipe lá da Central, né, que sempre Isso. quer mandar um abraço especial para alguém? Ah, Aproveita quero. agora aí, Para os ó. meus meninos e as meninas lá do setor de estágio, para minha líder, a Daniele, a Dayana, a Lívia, são lá as meninas que são. Eu falo que elas não são meu braço direito, braço esquerdo, são meu coração, Ah, coisa linda. né? É. E E os é meus verdade. professores também da coordenadoria, Não pode todo mundo, esquecer todo de, né, mundo. esquecer, É. senão os filmes vai ser grande. Vamos para a primeira. Documentação de vínculo entre o concedente e o local de estágio, como é que funciona isso? Ó, como que funciona? A gente tem lá no manual Tá. um documento, né? Desculpa quando eu bato aqui, de vez em quando eu Não, esqueço. Como eu disse, é meu primeiro podcast, então, tem problema, né? Luci. Aí, O espaço é seu. ah, que Tá? A maravilha. casa é sua. Eu também tô com a minha colinha aqui, ó. Então Tá tá vendo? bom. Então, caso o local de estágio ele seja diferente, porque, né, tem o local onde o aluno vai realizar o estágio, ele vai estar em loco, ele vai vivenciar a prática dele. Caso esse lugar seja diferente do que consta na Receita Federal, né, o que está lá para entrega da documentação, o que é preciso fazer? É preciso ter um comprovante de vínculo, né, da empresa, dessa empresa, aonde o aluno está fazendo o estágio. Então, em cada local que ele vai fazer o Tá. estágio, se for diferente do endereço da Receita, precisa ter esse comprovante de vínculo, né? Esse comprovante, ele varia muito de empresa para empresa. Tá. Porque depende muito, né? O vínculo, ele pode ser estabelecido com o local de estágio, podendo ser um acordo de parceria, ser uma contratação de serviço ou uma locação do ambiente. Aí o aluno vai verificar como é esse vínculo, vai mandar isso para a gente, vai mandar esse documento para a gente, para comprovar que tem esse vínculo Tá. entre a empresa e o local de estágio. Nossa, mano. Caiu outra aqui. Agora é uma pergunta de uma aluna nossa, muito interessante. E Ah, até ela me lembrou agora. Ela é nossa aluna do nosso curso aqui de pedagogia. uhum. Ela só tem para fazer de DP o estágio para o próximo semestre, para o Uhum. próximo ano, né?
Porém, ela acabou se mudando para Minas. Ela está lá em Minas, né? E ela quer continuar sendo aluna nossa aqui do Polo Taboão da Serra. Grande abraço, tá? E porque ela já está acostumada no nosso trabalho, mas ela está em Minas. Ela consegue fazer o seu estágio lá e sendo ainda minha aluna aqui de Itabon? Consegue. Sem problema? Então, o que acontece? Sem problema, mas Ah, desde que desde Desde que. que ela tenha mudado o endereço da residência dela, pelo menos. Por quê? Nós temos uma portaria da nossa vice-reitora, Tá. professora Marília Ancona, que diz que o estágio não deve acontecer em local superior a 150 quilômetros. E Hum, que demais casos serão vistos, por isso que o pode desde que. é isso que ela estava me falando sobre esse detalhe, né? Os demais casos serão vistos, né, pela equipe para ver a questão da localidade. Por quê? Eu tenho que, pelo menos, ter um vínculo com aquela região, né? Por que isso? Por que essa É. exigência? Aham, A boa. ideia é exatamente que não aconteça nenhuma fraude, né? Que Hum, você não. Ah, eu tenho uma prima que tem uma escola lá em Minas, eu vou pedir para ela assinar esse documento para mim. ela está morando em Taboão, de repente tem uma prima lá em Minas, e aí de repente ela. Entendeu? Acredito que os nossos alunos jamais fariam um Eu negócio tenho desse, certeza, né? exatamente. Mas, para protegê-los, né, a gente precisa de um vínculo. Então, se ela está morando lá, e ela precisa ficar atenta, porque agora também tiveram algumas mudanças. Então, assim, Tá, cada vez mais a gente, por conta dessa percepção da importância do estágio que está tá. cada vez mais sendo vista aí por todo mundo, a gente tem também algumas mudanças no ENAD, né? Uhum. Porque hoje em dia o ENAD já começa a cobrar que o aluno do estágio ele ministre aula também, que tenha Uhum. comprovação. Tá. Então, cada vez mais o professor orientador do local de estágio, o nosso professor orientador que fica lá na Unip, no caso das licenciaturas, né, sob a coordenação do professor Vanderlei, na coordenadoria de estágios em educação, esses professores orientadores, eles vão estar sempre em contato com a escola, Tá. né? Então, assim, a gente precisa provar que esse estágio de fato aconteceu. Precisa de algum vínculo, precisa de alguma relação com o estado de Minas. Aí ela não vai ter problema. Tá. E ela, Simone, então, só entendendo, professora Luci. Então, ela teria que, no caso, estar residindo lá, Lá. comprovar, ela teria que mudar no sistema lá do endereço dela, mudar, Isso. né? Porque ela, agora, dia 19, quer dizer, ela já fez a sua matrícula, Uhum. como ela está falando, mas ela tem que mudar o endereço No no sistema. sistema para Isso. poder cursar lá e ainda sendo aluna nossa aqui, não tem Não problema. tem problema. Referente ao estágio, não tem problema. Tá agradecendo lá, hein, Ah, pelo manda um jeito. beijo para É legal. Simone. Posso realizar 2 estágios de 6 horas, mesmo sendo um obrigatório e outro não obrigatório? Não pode. Não Opa! pode. Aí, ó, vamos lá. Esse não É, pode. não pode. A lei de estágio, que é a Lei 11.778 de 2008, ela é muito clara referente a Tá, isso. O estágio ele pode ser tanto obrigatório como não obrigatório, no máximo de 6 horas diárias. Eu posso fazer meia hora de estágio, tá, mas eu não posso fazer 6 horas e 30 minutos de estágio. tá. O estágio tem que ser de 6 horas para todos os cursos, exceto aqueles que teoria e prática, né, não aconteçam ao mesmo tempo. Então, a gente vê que alguns cursos, e lá na lei, ela já prevê Tá. isso, a questão das 40, né, porque são 6 horas diárias, 30 horas semanais. Então, a lei ela prevê que para esses cursos que não têm teoria e prática Tá. concomitantemente, o aluno possa fazer nesse semestre o estágio de 8 horas semanais, ou Hum, seja, de 8 horas, desculpa, de 8 horas diárias, áreas. 40 horas semanais, Tá. né? Normalmente é o curso de veterinária, porque lá no último semestre, traduzindo para o português, o que acontece no último semestre de veterinária? Ele não tem mais nenhuma teoria, ele só tem a prática, que é o estágio. Então, Uhum. teoria e prática não estão acontecendo neste momento. Os outros cursos não. Teoria e prática acontecem juntas. Então, por isso, 6 horas diárias.
Porque assim, o aluno não vai dar conta de fazer 8 horas de estágio, ir para a faculdade, estudar, ler. A gente sabe que na vida real, a gente é obrigada até a fazer isso. Aham. Mas o que de alguma forma a lei tenta é exatamente preservar esse aluno, porque o ideal seria 6 horas diárias, vai para casa, toma seu banho, faz suas coisas e vai estudar. Uhum. Então, não pode fazer os 2 estágios juntos. Se ele tem um estágio obrigatório de 6 horas diárias, 30 horas semanais, e ele quer fazer um não obrigatório, ele tem que ir lá na documentação, cancelar esse estágio obrigatório para Hum. começar o não obrigatório. Aliás, caiu outra pergunta aqui. Meninas, vocês estão judiando de mim aqui, viu? Igual que eu tenho aqui. É uma aluna nossa do curso de farmácia. Tá. Coordenador é o professor Flávio, né? Professor Juliano, o Flávio é de biomedicina. Desculpa. É de biomedicina. É. Eu tenho estágio para fazer e, de Uhum. repente, naquele semestre, eu quebrei a cara, vamos dizer assim, usando o termo da nossa aluna, me enrosquei, mas eu quero fazer o estágio seguinte. Eu posso? Então, vamos lá, cada estágio tem uma regra. É. Então, eu vou tentar até onde eu me lembro, porque a especificidade de cada estágio, Desculpa, Luci. eu confesso que, né, se eu não me engano, os primeiros estágios deles, terceiro, quarto e quinto semestre, ele até pode fazer o seguinte. Tá. Depois, sétimo e oitavo, não sei se o sexto também, tem uma regra na DCN deles, Tá. que tem um estágio que se ele não cumpriu, ele não pode. Eu É sei que... como o de enfermagem, isso né? que- Por exemplo, enfermagem, como são sétimo e oitavo semestres, né? São 800 horas em enfermagem, 400 no sétimo e 400 no oitavo. Se no sétimo semestre eu ficar em DP, eu não posso seguir, né? O biomedicina também... Biomedicina e farmácia também, eu acho que é a mesma coisa no sétimo e no oitavo. Eu acho que os primeiros até pode, né? Exatamente. Mas os 2 últimos, se eu não me engano, não pode. Mas lê o manual para você ter certeza disso. É isso aí. Na dúvida, tem os canais de comunicação. Na dúvida, essas dúvidas que tem fora o manual, qual é um dos canais que você, para falar com o pessoal do setor estágio, o que você fala para o nosso aluno? Central de atendimento é o melhor canal, porque eles Tá. respondem muito rápido. E assim, às vezes o aluno fica bravo, né? Que ele fala, eu quero ligar. Mas o que acontece? Você escrever é muito melhor, porque você tem aquilo registrado. Depois, qualquer dúvida que você tiver, você volta, lê de novo. Isso é verdade. Né? E você é um aluno universitário, tem que exercer a leitura, a escrita, porque ela é muito importante. Então, assim, em último caso, quando você vê que não tem jeito, que a coisa está muito difícil, que você não está entendendo, aí você pede, manda numa central, manda o telefone, pede, e alguém sempre entra em contato. Isso é verdade. Né? Eu sou testemunha disso. Né? Eles sempre entram em contato, mas não dá para ligar o tempo todo, até porque eles precisam fazer as análises, né? E análise é uma coisa que requer muita atenção. Então, por isso, tem lá um pessoal que é o pessoal que fica na central de atendimento. Com marcar aí, gente? Vamos lá. Realizo minha jornada de estágio em horários, cargas horárias diferentes, como preencher o quadro. E aí? Essa é muito boa. Essa eu vou usar bem a colinha, hein? Então, olha lá, porque essa daí os alunos se atrapalham mesmo. Legal. E é bacana que se você olhar, não tem por que se atrapalhar, mas é que eu acho que a gente quando pensa, principalmente o pessoal de humanas em número, a gente já se perde um pouco. Mas vamos lá. É assim, se você realiza o estágio em horários distintos, você tem que indicar isso lá no quadrinho. Como que você vai fazer isso? Você vai indicar o horário de entrada e o horário de saída. Então, se na segunda-feira você faz, né, 2 horas e na terça-feira você faz 8 horas, você tem que colocar essa quantidade de horas que você faz na segunda, o seu horário de entrada e o seu horário de saída na segunda, o seu horário de entrada e o seu horário de saída na terça-feira. Então, você fez isso. Segunda foram 2 horas, terça-feira foram 8 horas. Na totalização de horas, 8 mais 2, 10 horas semanais. Então, aí, na totalização, você soma tudo isso. Mas lá nos quadrinhos, você põe a entrada e a saída da segunda, a entrada e a saída da quarta-feira e coloca para a segunda 2 horas, para a terça-feira 8 horas. Então, você vê que não tem mistério. E assim por diante.
Se você vai fazer uma outra quantidade de horas na quarta-feira, mesma coisa, na terça, na quinta, na sexta, sábado, é a mesma coisa. Nossa, ó, gente, ó, tá, você tá deixando de boca aberta, que não vai ter dúvida hoje. Ah, Caiu outra tomara. pergunta aí. Gui, Marcos, vocês estão judiando hoje, vocês dois aí, estão quietinhos aí, estão acabando comigo. Vamos lá. Qual é o prazo que eu devo postar minha documentação para eu poder ter uma resposta mais rápida e não me enroscar? Porque muitas vezes o aluno posta praticamente em cima do período de começar seu estágio. Esse é um problema. É um esse problema? problema. Agradecer a Maria Lúcia. Obrigado, Maria Lúcia. Como que a gente sempre indica que está no manual? Tá. Tá no manual. Manual. São 15 dias úteis antes de você começar o estágio. E olha que a equipe nunca usa esse prazo todo. Às vezes, no final de semestre até usa, porque é um período que... O que acontece no final de semestre? Uhum. Final de semestre cai muito termo de compromisso, muitos relatórios, relatório empresa, relatório aluno, cai muito documento de realização, cai muito aditivo, então aí é um boom de documentação em todo final de semestre. Uhum. Mas mesmo assim, por exemplo, agora foi muito tranquilo, né? Porque os alunos foram postando antes seus relatórios em empresa, então a equipe estava levando 5 dias para analisar os documentos. Caramba. 5 dias corridos, Caramba. né? Então, uma semaninha, menos de uma semaninha, Uhum. estava sendo analisado esses documentos. Mas o ideal são 15 dias úteis. Então, você conta lá 15 dias úteis antes do dia que você vai iniciar o seu estágio. Você posta esse documento com essa data lá do dia que você vai iniciar o seu estágio. É garantido que você vai ter esse documento em mãos, que você vai entrar em campo de estágio da forma mais legítima e legal que pode ser, que é com um termo de compromisso devidamente assinado, né? Agora, se você vai começar o estágio amanhã e você está assistindo o podcast, vai lá no prédio, coloque esse estágio, eu sinto te dizer, mas não vai dar certo, porque você provavelmente vai entrar numa régua de pessoas que foram cuidadosas, que postaram com os 15 dias úteis, e aí vai ter sua espera, né? Então, você vai ter um problema, você vai ter que adiar o seu estágio, porque legalmente você não deve, não pode entrar em campo de estágio sem o termo de compromisso assinado. Quando isso acontece, você está correndo risco e a empresa, né? Ó, gente, olha o detalhe. Repete para o pessoal que está ali poder ver. Olha esse detalhe. Você está correndo risco e a empresa. Por quê? Porque você não está coberto pela apólice de seguros. É isso que eu ia falar. Eu ia falar do seguro, que todo tem que ter o seguro. Você só tem seguro, você só está assegurado a partir do momento que o termo de compromisso está assinado por mim e pelo professor. Depois que a minha equipe fez, porque o passo é esse, a minha equipe vai lá, olha o documento, verifica, vê como que está tudo, se está tudo direitinho. Então, a equipe administrativa faz todo aquele apanhado da documentação. Feito isso, ela passa para o professor, que vai olhar a parte pedagógica. Aliás, essa pergunta que ela está fazendo, quantas etapas são até finalizar? São 3 etapas. 3 etapas. Né? Tá. Aí passa para o professor. O professor, ele vai ver o quê? O plano de atividade, se o local de estágio é adequado para aquele curso, se o aluno está fazendo estágio no horário que é horário de aula. Ele vai verificar todas essas questões pedagógicas importantes para o aluno conseguir ter esse documento aceito. Minha equipe administrativa fez isso, minha equipe de docência fez isso, ou a equipe do professor Vanderlei, ou mesmo os coordenadores, aí vem para mim. Vem, eu assino, e aí chega no e-mail do aluno. Chegou no e-mail do aluno, ele imprime esse documento, e aí ele pode dar início ao estágio dele. E neste momento que vai a minha assinatura, automaticamente ele já vai para o seguro, ele já está assegurado. Boa. Agora, se não tem esse documento assinado por mim, ele está em campo de estágio sem seguro. Se ele se corta, se ele se machuca com alguma ferramenta no campo de estágio, se no caminho para o estágio ele sofre um acidente, ele está sem cobertura nenhuma. Olha só, olha o risco que você corre e a empresa corre junto, né? E é muito triste, a gente pensa que não acontece, tá? Graças a Deus, assim, não sei nem qual termo usar, mas a gente teve uma perda uma vez de um aluno. Nossa. Ele estava indo para o estágio, se acidentou e faleceu.
E tinha tudo certinho, então deu tudo certo. Mas assim, se você não tem, lógico que a gente não quer, né? Claro. O seguro é feito para não ser utilizado, É, né? é. Seguro de carro, de De casa, de vida. aluno, de vida, ele é feito É. para não ser utilizado. Mas ele É precisa ser uma feito, garantia, é é uma uma garantia. garantia, né? Eu vou até fazer uma colocação aqui, você Uhum. pode me corrigir muito melhor, professora Aham. Lucy. Esse jeitinho de quebrar o galho, que tem aquelas horas e de repente está fora e acontece um acidente, como é que fica a responsabilidade? Fica sem jeitinho, fica desajeitado. Né? Porque pensa bem, ela pôs 3 horas que tinha que estar lá na escola, mas ela ficou 1 hora e no meio do caminho alguém assinou para ela e aí foi atropelada lá. O que vai Foi acontecer? atropelada em outro lugar, longe da escola, não tinha que estar fora da escola, estava fora do campo, porque seguro vê tudo isso, né? Ele vai É. pegar o documento e vai falar: opa, esse horário você tinha que estar na escola, você não tinha que estar na rua. Como que você está na rua? E ainda vai ver que estava assinado? Aí, ó, tomar cuidado. Tomar cuidado. Vamos para mais uma. Data de assinatura do termo de compromisso. E Muito aí? boa. A Tá. data de assinatura, ela não pode ser posterior à data da vigência inicial. Como é isso? Eu coloquei lá na data de estágio que eu vou começar o meu estágio hoje, né? Eu vou começar o meu estágio no dia 10 de janeiro, dia 11 de janeiro, e aí eu vou, na hora que eu vou assinar esse estágio, eu coloco, se eu coloquei dia 10, eu coloco na da assinatura dia 12, posterior. Como assim? Se eu tenho que ter o termo de compromisso assinado antes de começar o estágio? Não Hum, pode. ó. Então, a data da assinatura nunca pode ser posterior à data do seu início de estágio. Tem que estar sempre atento a isso. Gente, ficou claro? Vamos lá. Vou realizar o estágio através de um agente de integração, conveniado ou concedente. Devo postar o termo de compromisso modelo Unip? Não, não precisa. Não Você precisa? não precisa. Você pode usar o termo de compromisso que é do agente ou da concedente. Não Tá. precisa. Ai, não, eu tenho que postar o termo de compromisso do agente ou da concedente, também o da Unip. Não. Você pode postar só o da agente ou da concedente. Caiu outra aqui. Ô Gui, Marcos, vocês vão judiar de mim hoje, hein? Vamos lá, vai. Tá perguntando outra aluna nossa a questão da sequência da postagem, que ela disse que parece que ela errou na sequência de postagem e foi devolvido. É É, devolvido. é. O que acontece? Tem uma sequência lá no manual, que de cor, não Não, contem comigo. mas Mas tá lá, né. Mas tem uma coisa bacana, que isso pode contar comigo que vocês vão essa é uma dica que eu acho que vocês já sabem, mas eu vou reforçar. A nossa ferramenta, ela é muito fácil de manusear, né, ela é muito responsiva, né, que o pessoal Aham. da internet usa esse Ah, termo, bom, né. Você consegue mexer. Então, assim, quando você postou o documento, Uhum, vai aparecer uma janelinha lá para você com o documento todinho que você postou, né. certo. Então, o vínculo entre empresa ou entre escola, né, vai aparecer o termo de compromisso, vai aparecer toda a documentação certinha, relatórios e aditivos que vêm depois. Então, quando você olhar isso, se você viu que ao invés de pôr o vínculo, né, o documento lá, o CNPJ ou o código INEP, que é o primeiro documento, você não colocou ele, você colocou o termo, você pode mexer com esse Você documento. pode navegar, vamos dizer assim, navegar e fazer a mudança. Exatamente, Exatamente. e fazer a mudança, Ai, né. ai, ó. E se você não percebeu isso nessa hora, pôs enviar, "Ixi, coloquei tudo errado e agora vai ser reprovado, mais 15 dias úteis, não dá tempo". Não, você vai lá e cancela, você pode cancelar. Uhum. Então, existe a possibilidade de cancelar e aí você posta tudo de novo, Então, olha, tá? ó, dica bacana, hein? Professora, obrigado. Vamos Imagina. para mais uma. Posso trocar a modalidade do meu TCE, né? E aprovado por meio de aditivo? Não pode, não Tá pode. Então, bom. assim, se a modalidade é obrigatório e eu quero ir para um estágio não obrigatório, ah, mas é dentro da mesma empresa, posso usar um aditivo? Não pode. Até porque as cláusulas dos documentos são diferentes, Então, né? no caso, teria que cancelar Cancelar. lá, aquele lá e fazer um Isso. novo Um do. novo da nova modalidade que você pretende Ah, tá. estagiar, tá. Então você não pode mudar de modalidade obrigatório para não obrigatório, ou não obrigatório para obrigatório, com aditivo. Você precisa mudar o documento.
Olha tá? só. Precisa mudar o termo de compromisso. Você realmente, ó, eu tô tendo realmente, literalmente, uma aula. Olha, eu tô há muito tempo na universidade, hein? Tô tendo uma aula. Que bacana, Luci. Obrigado, Que viu? bom, imagina. Vamos lá. Preenchimento dos dados de concedente nos relatórios. E aí? Então, como que deve ser essa parte do preenchimento da concedente? Você tira lá o CNPJ, o código INEP que eu acabei de falar, né? Que é um dos Uhum. primeiros documentos. Quando você vai preencher nos relatórios, ela precisa ser exatamente igual ao que está lá, né? Então, Tá. o que está lá no cadastro da pessoa nacional, jurídica, no CNPJ, ou no CPF, ou no código INEP, tem que ser exatamente igual ao preenchimento nos relatórios, Tá. né? E uma atenção bem grande. Hum, Você fez o preenchimento do termo de compromisso, né, que é igualzinho que está no tá. CNPJ ou no código INEP, que o termo de compromisso é seu primeiro documento. Quando você vai preencher os relatórios ou o aditivo, você precisa ter esse cuidado de novo. Você não Tá. pode pôr no termo de compromisso igualzinho está no CNPJ ou no código INEP, aí chega nos relatórios, você põe uma outra, um nome fantasia da empresa, né? Não pode, é o que está lá no CNPJ ou no código INEP, tanto Hum. para o termo de compromisso como para os relatórios e aditivos. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Qual data colocar nos relatórios? Período do estágio, né? Como é que é isso? Então, vamos lá. No quadro referente às atividades realizadas, ele deve constar o período em que está sendo realizada a avaliação. Uhum. Então, eu sempre coloco ali, né? Eu estou falando aqui dos relatórios do período, o período de realização no Tá. quadro. Por quê? O meu relatório, o meu termo de compromisso, ele vai até o final do semestre. Mas o meu relatório empresa, o meu relatório atividade, eu estou realizando, né, uma avaliação de 15 dias. Porque o relatório aluno e o relatório empresa é aquele que a empresa ela vai avaliar como o aluno está, como o aluno tem se desenvolvido no estágio. E o aluno também vai fazer uma avaliação do seu desempenho, de como têm sido suas atividades. Isso não pode, por lei, passar 6 meses. Então, Tá. eu nunca posso entregar um relatório empresa, um relatório aluno, num prazo superior a 6 meses à data do início do meu estágio. Está lá Hum. na Lei 11.788. Mas eu posso entregar relatórios parciais. Então, a empresa pode me analisar por um mês e eu mando um relatório. Então, a data que vai colocar é deste período. Uhum. Eu posso fazer um outro relatório, empresa e relatório aluno, e postar de novo de um outro período, né? Por quê? Porque de repente mudou alguma coisa. Então, por isso, a data deve ser do período que foi feita essa análise. Perfeito. Sim, maravilhoso. Ah, tem outra aqui que caiu aqui. Ô, Gui, vocês vão judiar de mim, Marcão. Vamos lá. Uma Ah, coisa importante: ah, não aceitamos documentos com data futura, porque vamos supor isso que eu estou falando, ah. né? O termo de compromisso, ele tem lá uma data que vai de 10 de agosto até 10 de dezembro. Aí a empresa fez a avaliação do aluno de 15 dias. No relatório empresa e no relatório aluno, data desses 15 dias. Não pode Hum, pegar essa data futura do termo de compromisso. hum. Mas no meu o seu termo de compromisso vai até dezembro, tá tudo certo, você continua fazendo seu estágio. O seu relatório aluno e o seu relatório empresa está sendo analisado daqui até aqui, É o tá período. bom? Data futura não. Já em cima disso daí, ó, a outra aluna perguntando aqui, por que que eu não posso fazer estágio no mês de julho? Porque você está de férias. Por que que eu não posso? Pronto, já tá. Porque você está de férias. Exatamente, né? Não tem estágio no período. Não tem estágio em período de férias. Então, Tem que estar regularmente matriculado. A Lei 11.788 diz. Tem que estar regularmente matriculado e frequentando. é isso. Júlio, você não está frequentando. É isso aí. É período de recesso. É, Data de assinatura dos relatórios. É outra questão aí que pega, né? a data de assinatura dos relatórios, ela não pode ser anterior à data indicada como data final no quadro, Uhum. né? Então tem que ter esse cuidado. As atividades realizadas, ou seja, aquelas que encerraram o estágio. Então tem que estar sempre atento a isso, as datas do não deixar
que essas datas sejam diferentes. Então, Uhum. é sempre ficar muito atento ao documento inicial. O termo de compromisso, ele dá o toque para tudo. Ah, pegaram aí, gente? Caiu mais uma. Estou pensando em fazer o curso de serviço social. Que Fale um legal! pouquinho desse curso. Inclusive, o conselho exige, né, que tenha, né? Fala um pouquinho. Supervisor, falo. Ah, Esse curso é como outros cursos da Unip que são muito bacanas. Aliás, os cursos da Unip, modéstia à parte, não é porque eu trabalho lá, não. São muito bons. E o curso de serviço social da Unip, a gente tem uma coisa que eu me orgulho muito. ah, a pergunta vem na hora Veio na certa. hora certa. Porque o curso de serviço social, ele é um curso que ele tem bastante exigências, né? É. O conselho do curso de serviço social é um conselho muito exigente. Que às vezes a gente fica brava com É. eles, Não mas que os outros não não sejam. sejam, não, mas assim, É uma característica é deles. uma eles têm algumas, cada conselho tem as É, suas especificidades. E é. dentro das especificidades do serviço social, eu acho que eles têm um olhar muito bacana, que é essa cobrança de ter o supervisor acadêmico. Quem é esse supervisor acadêmico? Esse supervisor acadêmico é alguém que atua com o aluno na ponta, Tá. né? Então, o aluno de serviço social, ele tem um supervisor de campo, que é aquela pessoa que acompanha, que é um assistente social formado em serviço social, que acompanha o aluno lá no campo de estágio, e tem esse profissional que é o supervisor acadêmico, que ele é contratado pela universidade, que ele auxilia os alunos nos polos, né? Essas reuniões que ele faz são semanais, são sempre online, então o aluno não precisa sair da casa dele, Olha né? só. Ele recebe lá um link do Teams, onde ele vai ser orientado por esse supervisor acadêmico que é formado em serviço social, Uhum. que tem aí, a gente se preocupa sempre que esses supervisores tenham uma bagagem, um conhecimento muito grande, que tenham atuado em diferentes áreas, como a saúde, a justiça, a educação. Então, assim, são profissionais com uma carga de conhecimento muito boa. E o curso de serviço social, ele, pelo amor de Deus, Hum. vocês jamais digam que é o curso que ajuda, que não ajuda ninguém. Opa, deixa eu só fazer uma adendo aqui. É. O Marcos está aqui, a esposa dele é formada em serviço social, né, Marcos? É isso Então, mesmo. o Marcos sabe que a esposa dele, se escuta um negócio desse, fica com os cabelos assim, né? É. Eu, particularmente, fiz até o 4º semestre de serviço É mesmo? social, mas não consegui continuar porque, assim, estava fazendo mestrado, tinha muita Gente, essa coisa, não mulher dei faz 1000 conta. coisas ao mesmo tempo, é É, verdade. Isso eu sou mas testemunha. eu vou terminar. Meu curso, serei uma assistente social É, também. Então, assim, é um curso bem bacana. tá. É um curso onde você pode atuar em diferentes áreas, como em hospitais, né, em É. penitenciárias, né, em tribunais, em escolas. Hoje em dia tem muitas escolas que têm esse profissional. Então, você tem diferentes áreas de atuação. E a gente pode pensar também num podcast aí no futuro, trazendo esses professores diferentes das diferentes áreas para eles falarem, né? Porque eles vão falar melhor que eu. Eu falaria Não, bem da pedagogia, do não. resto. Mas serviço social é um curso bem bacana. Bem Gui, bacana. meu diretor, deixa aí na nossa agenda aí, vamos chamar os coordenadores de cada curso aí para falar um pouquinho, né? Isso, Vamos exatamente. lá. Encerrei meu estágio antes da data prevista do TCE, né? Qual Uhum. data indico no termo de realização? Então, a data que você encerrou. Sempre. Nunca tem data futura, invenção de data. Ah, o meu TCE, ele estava para terminar dia 2 de dezembro, mas eu terminei antes. Eu terminei o meu TCE no dia 2 de novembro, ou até em outubro. Qual a data do termo de realização? A data que eu terminei, a data que eu finalizei. Ah, mas o meu termo está lá para frente. Então, você está finalizando, você não vai mais seguir aquela data. Então, sempre a data que você e a empresa acabaram com o Que vínculo. está no TCE. O que está. Não, Ah, aqui tá vendo? você O que terminou. Aqui terminou. você terminou. A do TCE, se for a do TCE, É. né? Se você terminou. Ah, o meu TCE está até o dia 2 de dezembro. E eu fui até o dia 2 de dezembro. Eu ponho 2 de dezembro no termo de realização. Aconteceu alguma coisa, eu encontrei um outro estágio, eu tive um problema com a empresa, eu não estou gostando mais do estágio naquele lugar, e eu, ao invés de terminar dia 2 de dezembro o meu estágio, eu vou deixar o meu estágio no dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, a data do termo de realização, tá Perfeito, bom? maravilhoso.
Eu acho que, então, olha só, foi realmente. Eu pensei que não ia dar tempo, mas conseguimos levar. Vamos lá. Né? Data de assinatura do termo de realização. A data de assinatura é a mesma coisa, a data do encerramento do seu estágio. A última data que você fez o seu estágio lá naquela empresa é a data que deve, né, ser acordada com você e com a parte concedente para você colocar no seu termo de realização. Maravilhoso. Caiu mais uma aqui de um aluno de educação física que está Ah. enroscado no estágio. Aonde devo fazer meus estágios? Em academias, né? Hum, O estágio bacharelado, ele não pode ser feito só em escolas, tá. né? Explica bem isso que é É, importante os alunos saberem. porque existe o estágio que ele tem lá, a educação física é licenciatura plena, Tá, né? E aí depois você vai para o curso das licenciaturas, né? Ou você tá. vai para o bacharelado. O Então, aluno inicialmente, eles têm que fazer, né, numa academia, Isso, né? academia, ele pode fazer em centro olímpico, ele pode fazer só não pode fazer em escola. Não pode fazer em Não pode escola. É fazer o em único lugar escola. que não pode. Exatamente, o estágio de educação física não pode ser feito em escola, porque ele não vai ter o título de Já, licenciado, ele vai que ter o diferente. título de bacharel, É, entendeu? isso é bem entender a diferença que é importante, que eles Eh confundem, né? Se ele fosse licenciado, ele ia ter que fazer exclusivamente em escola. Aí ele não podia fazer em academia, aí ele Hum, não podia fazer em centro olímpico, mas ele vai ser bacharel em educação física. Como ele vai ser bacharel em educação física, ele vai fazer em academias, em centro olímpicos, em lugares como esses. pode trabalhar no centro de treinamento de algum grande clube. Então, Exatamente, e paga e bem. sempre acompanhado com educador físico, sempre. Ah, isso é importante. Para todos os estágios. Eu não posso fazer o estágio de educação física e quem vai me acompanhar é um fisioterapeuta. Eu não posso fazer o estágio de pedagogia e quem vai me acompanhar é um engenheiro, né? Exatamente. Eu tenho que ter o profissional, e a lei diz isso, a diretriz curricular nacional de cada curso diz isso. Eu tenho que ter o profissional formado na mesma área do curso que eu estou estagiando. Sim, que banho maravilhoso. Eu acho que não vai ficar dúvida nenhuma. Ah, sim, eu Depois desse espero. podcast, eu acho. Mas, claro, nós vamos ter outras oportunidades de Com trazer você aqui no certeza. nosso programa, né, no Unipod, que realmente é uma realização. Está sendo, o Polo Itabom está sendo pioneiro em lançar isso. Agradeço muito a sua presença aqui, Luci. Né, e mais uma vez, né, quero agradecer a professora Cláudia Andreattini, né, nossa vice-reitora, e a professora Elizabeth Bri, diretora pedagógica, né? Eu não Isso. posso esquecer de mandar um abraço especial para Tamara e para a Ah. Chalene. Se eu esquecer a Tamara e a Chalene, vou ter uma briga séria. Que devo agradecer que elas também fizeram uma ponte de ajudar a gente, né? Para poder você ter lá aqui com a gente. Para finalizar, eu tenho aqui algumas coisas para fazer um ping-pong, como é a tradição nossa, né? Em todos os nossos podcasts. E eu vou falar umas palavras aqui que vai vindo e eu vou caindo e mandando para a professora Luci. Ó, que Então, vamos lá, vamos lá, responsabilidade. vamos lá. Ui, deixa eu até me ajeitar. Educação, Amor, graduação, essencial. professor. Amor ao dobro. EAD. Uma grande paixão. Tá. E por fim, não podemos esquecer, Unip. Muita gratidão. Vocês viram aí, né? E é verdade, essa mulher trabalha muito. A gente sabe da equipe que está por trás de você, todos os dias te apoiando É, e você apoiando eles, porque você é uma professora tá lá no patamar muito alto. Se é. você tem uma equipe hoje que realmente dá uma cobertura, a gente deve muito a você. Obrigada. E o que você fala para os polos aí que tem essas dificuldades com o estágio? O que você, Manuel, o que você pode falar com o pessoal dos polos aí para poder... Olha, agora a gente, desde do ano de, acho que 2023, acho que foi isso, no segundo semestre de 2023, a gente tem feito, com a parceria,
um encontro com os polos todo começo de semestre. Vai ter de novo agora, hein? Eu convido Ah, todo mundo via Teams, então todo mundo pode ser de casa, do polo, né? Para todos os nossos parceiros, porque aí vai ser um momento. E agora o professor Vanderlei, que também é o coordenador das licenciaturas do estágio, né? Que uhum. cuida dos cursos da licenciatura, vai estar comigo, então vocês vão poder tirar as dúvidas administrativas, né? Algumas dúvidas dos cursos, que eu sempre digo, dos cursos especificamente, o bacana é falar com o professor, no Teams do professor, porque ele vai saber explicar muito melhor do que a gente, né? Que tem uma visão muito geral. Então, assim, participem, né? Estejam sempre com a gente está sempre lá para responder, está sempre lá para tirar dúvida, não se desesperem, entrem em contato, eu estou sempre à disposição, a maior parte dos parceiros tem meu É telefone, verdade, eu sou testemunha disso, é verdade. eu sempre respondo, né? Tenho meu e-mail, também estou sempre lá para ajudar. A nossa função é de troca, É né? verdade. A educação é uma troca e não pode ser diferente nessa relação administrativa, porque é uma relação administrativa da educação. Então, essa troca continua, essa troca de conhecimento, de saberes, né, de auxílio um ao outro. Então, o que precisarem, eu e a minha equipe, as meninas, a Dani, a Day, a Livinha, Ó, estão sempre por lá. olha que equipe, hein? É, elas são Sim, maravilhosas. olha, parece que, olha, estamos aí, realmente a gente fez aí, passou assim tão gostoso, né? Ah, que bom. Momento tão gostoso, espero que todos tenham gostado. E a gente costuma sempre fazer um brinde aqui. Ah, Ah, que é água, maravilha! é água, um brinde. Ó, E eu não posso deixar e nem esquecer dos nossos patrocinadores, né? Que é muito importante, que estão sempre a gente. Agradecer aqui o Estúdio Ecos, né? Agradecer ao Gui, ao Marcos, ao Érico, né? Agradecer ao Douglas, né? E também não poder esquecer de agradecer a minha equipe aqui do Polo, do Unip de Taboão da Serra, aos nossos alunos, que a nossa razão da gente estar aqui são eles, não é verdade? A uhum. gente está aqui casa deles. E não pode esquecer dos super estágios, né? Que realmente a Priscila e o Rodrigo, né? São pessoas que realmente abraçaram a ideia. A Lucy teve a oportunidade de conhecê-los aqui, Sim, né? muito simpáticos. E vamos criar uma parceria, né? Bacana, né? E isso é importante. E o que a gente quer é isso, que realmente mostrar às pessoas a importância do estudo. Que o grande desafio na vida é o que está dentro da gente. Isso. Se a gente passa dificuldades, mas a gente passa por cima delas. Aliás, até aproveitando um último detalhinho, né, para dar uma pincelada, que eu vi outro dia um texto de uma formiguinha que estava carregando um grão de arroz. E no meio do caminho caiu uma pedra enorme e ela começou a reclamar que ela teve que mudar o caminho dela todinho para ir para poder chegar no formigueiro. Quando chegou no formigueiro, todas as amigas dela estavam assim assustadas. Nossa, você conseguiu chegar? Porque todos que foram fazer aquele caminho que eu já estava acostumado morreram no caminho. Aí ela repensou, às vezes as dificuldades que a gente tem é para mudar esse caminho É, e poder conquistar os objetivos, né? exatamente. Então, e a gente sabe que quantas dificuldades a gente passa, mas o gratificante é quando a gente chega na colação de grau, que a Isso. gente vê aquele aluno de beca e capelo e chega e conversa com a gente e fala assim: eu muitas vezes fui para desistir. E ele não desistiu. É, E muitas vezes está sendo o primeiro da família a ter uma graduação, é. né? E a educação à distância tem propiciado muito isso, né, Exatamente, Luizinho? Eu estava exatamente. conversando com os meninos É, até agora há pouco, a gente estava falando sobre isso. O quanto a educação à distância trouxe essa possibilidade do conhecimento para diversos lugares, né, para diversas pessoas que não teriam a oportunidade, porque você de alguma forma também tem aquela coisa, né, você ir para a faculdade depois de um dia inteiro de trabalho, né, ah, muito difícil com uma certa idade, é, se enturmar. Então, para esse público 30 a mais, para essas pessoas que moram mais distante, e a Unip tem um diferencial, é educação à distância com qualidade. qualidade e muito amor. E muito E amor. não é verdade? E Muito, amor, né? muito, muito. O E, professor de gênio deixou esse legado para gente, assim, todos nossos. nós que tivemos o prazer de Exatamente. conhecer, de trabalhar com ele, acho que a gente tem essa paixão que ele tinha pela É educação. verdade. Aliás, é um dos grandes mestres que, né, que eu tive oportunidade, né?
que nem eu falo, estou desde 85, professor João Carlos de Gênio, professor Jorge Bri. Sim, no professor Poli- Jorginho, nosso nosso querido Jorginho, Jorginho, né? E agradecer a professora Meire, que também foi uma pessoa que sempre me ajudou muito. Eu tenho muitos agradecimentos dentro da universidade, né? Eu tenho só a agradecer. E eu brinco que lá em cima tem uma grande universidade, a gente sabe que quantos colegas, amigos nossos se foram, né? Que estão lá, montaram Né? uma faculdade com o professor de E a Gênio. gente sabe que tem um muito especial que mora no seu coração. Tem o coordenador de filosofia. Já montou lá uma faculdade Já tá com o lá. professor de Gênio, Jorginho. É verdade, não podemos esquecer, né? Jamais. Gente, quero agradecer a todos, né? Nosso segundo episódio, né? Vai vir muitas pessoas realmente ligadas à educação, pessoas que amam, que nem a professora Lucy, e tenho certeza que a gente vai poder contribuir um pouquinho mais pela melhoria da educação. Grande abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.